Primeiro dia do mês de junho e ontem já tivemos um dia assim um pouco frouxo, digamos assim. Hoje então tivemos um dia negativo em toda a linha, todas as bolsas estão negativas. Neste momento que são quase 5 horas, temos então aqui o PSI 20 a fechar negativo, 0,42, com dificuldade a ultrapassar os 6.300 pontos. Temos também o DAX, 0,5% quase, CAC 0,8 e o IBEX a cair 1,14. Como vocês podem ver pelo o ticker que está aqui para o Standard & Poor's, estamos a cair 1,2. Em termos de movimento, de uma forma geral, poucas foram as que ficaram positivas, muitas foram que chegaram a estar positivas e depois viraram negativas, mas no final é aquilo que eu digo, nós estamos à espera do tal movimento de pullback, né? A tal correção do movimento de subida, pelo que para já não temos assim grandes preocupações. Altri subiu 0,7. Olhem para o BCP, que teve uma amplitude brutal, foi quase até aos 0,1990. Teve sempre positivo, mas este tipo de amplitude, este tipo de volatilidade é muito difícil de gerir, não é? Corticeira caiu quase 2%, os CTTs pouco mais de 0,6%, nas renováveis ou nas energéticas de eletricidade temos a EDP Renováveis, como vocês podem ver aqui pelo movimento, né, entre o fecho e a máxima, ela chegou a estar positiva e fechou muito próximo do mínimo. Caiu 1,3, a EDP caiu também 1,3 e a Greenvolt caiu 0,8. Galp subiu ligeiramente num dia em que até mesmo as energéticas têm estado sob pressão. Sob pressão porque, primeiro, o PEP saiu uma notícia ontem, eu partilhei isso no Discord, mas li na diagonal. Basicamente, o que é o PEP está a considerar? Retirar a produção, visto que existe um embargo, né? A produção da Rússia e substituí-la por... Ou seja, se eu tirar 100 que a Rússia produz, agora vou substituir por 100 que todos os membros vão produzir. Como é óbvio, a Rússia vai produzir na mesma, e hoje saiu uma notícia no Wall Street Journal que basicamente a Rússia está a mandar o petróleo para a Índia para ser refinada e depois a partir daí passa a ser indiano, não é? Isso já foi algo que foi falado que acontecia, creio que há 2 ou 3 meses atrás. Vamos ver. Para já, petróleo, apesar de tudo, não está a dar aquele sinal claro de que é para cair, não é? Jerónimo Martins caiu 1,73, a Sonai subiu 0,5%, ou seja, uma disparidade entre duas empresas idênticas. A Mota-Engil a cair 1,17%, a Nós não mexeu, na realidade mexeu, chegou a estar 1% positiva. A REN também não mexeu e a CEMAPA também não. Navigator caiu 0,5%. Ou seja, dia muito calminho. Este é o cenário neste momento do Standard & Poor's. Como vocês podem ver, a banca extremamente negativa, as petrolíferas nem por isso, apesar de ter havido aqui alguma amplitude. A Oxy já chegou a estar nos 70, mas a realidade é que estas estão naquela fase também da resistência. Digamos que a maior parte das cotadas, tecnicamente, elas estão todas em resistência à procura de testes de suporte. De resto, Consumer Defense, tudo negativo. Saíram dados hoje basicamente da produção industrial, praticamente em linha, o que é que se estava à espera. O índice de emprego nem por isso. Eu não creio que isto tenha tido grande influência, assim como os JOLTS. Os JOLTS, o título da notícia que eu vi há pouco, já agora podemos ver isso, eu vi há pouco aqui, era que o Job Openings caiu para e tal, caiu dentro daquilo que se estava à espera. Portanto, não foi por isto que as ações estão a movimentar por baixo, elas estão-se a movimentar por baixo porque estavam esticadas e precisavam de corrigir. Amanhã vamos ter
se isto deixar. Vamos ter então os pedidos iniciais do subsídio de desemprego, vamos ter a produtividade do setor não agrícola, que é bastante importante, o custo unitário da mão de obra também é muito importante, e de resto, quer dizer, a variação de empregos privados não é para já o mais importante neste momento, mas como é óbvio, tudo aliado, né, pode forçar o movimento. Em termos de checklist, como vocês podem ver, as renováveis está tudo negativo, as petrolíferas variam, mas de uma forma genérica não estão com grande força, a banca totalmente negativa, ou seja, hoje está a ser o tal dia da pausa, né? Ora bem, tecnicamente o que é que nós podemos dizer sobre o PSI? O PSI, aparentemente, ontem foi aqui aos 6.350? Não, 6.344. Ou seja, fez um novo máximo e depois hoje está a acompanhar aquilo que o mercado faz. Como é óbvio, isto é uma resistência importante. Vocês estão a ver a escadinha que isto tem sido feito, né? É natural haver um pullback. Esse pullback, já expliquei como é que se faz, muito rapidamente, que eu não quero perder tempo, que os vídeos andam a ficar longos demais. Muito rapidamente, coloca uma Fibonacci e de retracement e vem, tipicamente, se isto é uma onda 1, 2, não é? Vocês estão à espera que se faça a 3. A 3 tem 5 sub-ondas, ou também pode ser 1, 2, 3, né? O tal ABC. Em todo caso, aquilo que nós estamos à espera é que o retracement venha para a zona de suporte. A zona de suporte está na caixinha verde. São o quê? 3% que, face à queda já de hoje, é mais ou menos 2,5% a 1,5% para fazer esta correção, fechar a gap e depois lá para cima. Como pode nem sequer vir cá, né? Vejam o que aconteceu aqui, vejam principalmente o que aconteceu aqui, nem sequer vem ali aquela zona e simplesmente decide continuar. Estas são aquelas alturas em que eu digo que é difícil, né? Se nós não conseguimos adivinhar topos nem fundos, é muito difícil nós conseguirmos dizer, ok, isto vai virar nesta zona. Tipicamente vira aqui, é aqui que vai arranjar suporte. Depois, aquilo que nós teremos de estar atentos é até aos 50%, ou seja, os 6.000 pontos, e caso perca essa zona, olhar para outros níveis. Mas para já, nada de errado. IBEX não é? Furou, está a virar a zona de suporte. Vamos ver como é que reage a Moving Average. Tem esta zona toda aqui complicada, mas não se pode dizer que está bearish. CAC rompeu a linha de tendência, que já tinha rompido uma vez, mas deu-nos um fake out. Agora, basicamente, vamos ver. A rejeição nas Moving Average é óbvia, é esperada, não é? Nós temos de estar a contar com isto. Por vezes fura e não quer saber, outras vezes simplesmente para lá e depois faz retracement. Perdeu a Moving Average de 50, vamos ver como é que reage a 13. Caso perca a 13, temos que começar a olhar aqui para esta zona. E o DAX, praticamente a mesma história, né? Vamos olhar aqui para a Moving Average e ver como é que elas reagem. Para já, rompeu o canal que tínhamos aqui desenhado de descendente. Standard & Poor's. É a mesma coisa com uma diferença, né? A Standard & Poor's também fez aqui um gap up, porque nós temos na visão 1 hora, acho que demonstra isso muito bem. Nem por isso, não demonstra muito bem por causa deste movimento, mas não se esqueçam, se o fecho é aqui, as time frames mais pequeninas têm aqui esta gap. Como eu já vos disse, não vamos olhar para as gaps e ficar retraídos por isso. Aquilo que nós temos que olhar e ver é que hoje estamos a 1 hora, o dia está a ser de pressão de venda. Hoje é o primeiro dia do quantitative tightening, ou seja, a retirada da impressora, né? Acabou. As implicações que isso vai ter agora no futuro, principalmente para a Bolsa, é a redução ainda mais da liquidez, o que quer dizer que isto está sujeito a movimentos de sobe e desce, sem grande volume, né? Hoje, se vocês forem ver esta primeira hora em que caiu 0,5%, face ao fecho do dia anterior, ela chegou a estar a subir 0,5%, mas o volume não é assim nada de especial para uma abertura, né? As aberturas, quer dizer, não é nada especial, está em linha, está na média.
honestamente está na média. Eu pensava que ontem tivemos um volume brutal, mas hoje nem por isso. Ontem não, sexta. QQQs a perder a moving average a 13 períodos, onde é que nós vamos? Provavelmente para aqui. E coincide com o quê? Fechar a gap. Dow Jones, a indústria, a mesma história, tem a gap aqui em baixo, perdeu a 13, vem cá para baixo. E o Russell é tudo igual, não há muita mudança. Em termos de puts e calls, ontem, vamos ter aqui um dia, ontem entraram muitas calls, para haver pressão de subida, não pode entrar assim tantas calls à descarada, né? Mas foi o que aconteceu, entraram muitas calls, vejam, aqui, neste dia, e quando eu digo ontem, 27 de maio foi sexta, a grande questão é assim, a quantidade de calls que entraram, eu não sei a quantidade, eu sei a proporção foi de quase 1 para 2, ou seja, 2 calls para uma put, hoje está a recuperar. Em todo caso, eu já vos mostrei o tal site onde vocês podem ver esta semana, digamos assim, isto foi ontem, esta semana já começam a termos aqui algumas calls. Isto não é o volume que nós temos visto anteriormente. Nós já vimos, isto é para hoje, né? Nós já vimos aqui 120 mil e por isso é que nós olhamos para as sextas-feiras. É onde tem mais volume, mas sem dúvida que grande quantidade está aqui. O Max Pain, segundo aqui diz, é os 407. Está em linha com aquilo que está a passar hoje. Sexta-feira, as quantidades, apesar de tudo, não são assim nada especial. Honestamente não são. Se nós andarmos uma semana, ou seja, saltarmos aqui para o dia 13, em que esta não vai ser a segunda semana é dia 20, salvo erro. 13. Esperem lá. Ora, quarta, sexta, 10. Temos aqui alguma quantidade, continua a ser putos, e depois de 10 a 17. 17, que vai ser a terceira semana do mês, não se esqueçam, é dia importante, é OPEX, temos a VIX também a expirar, etc. E vai ser quad witching. Vamos ter aqui uma grande volatilidade para meio do mês, e as quantidades que vocês veem aqui de putos, essas sim são muito importantes, como é óbvio. Serve de imã, mas também serve de vamos virar isto para lá. Como vocês podem ver, e por isso é que eu digo, vai ser uma data importante, comparem o volume, né? Aqui estão várias a atingir os 80 mil. Se viermos para esta semana, às vezes olham e dizem assim, 30. Me faltam 2 dias. Não tem assim nada especial. Putos, temos aqui algumas. Mas pronto, é uma mera curiosidade, serve de alguma explicação. A VIX, ela chegou a estar negativa, estava tudo negativo, ou seja, VIX negativa, índices negativos, e eu já vi este filme antes. Mas, mais importante do que tentar ver filmes antes, é ver onde é que está o nosso suporte, não é? E o suporte estava mais ou menos aqui nos 25. Onde é que ela vai fazer bounce? Nos 25. Como é óbvio, só ficaremos com receio quando ultrapassar a moving average. Até lá é um mero retracement, até lá não é pânico, não houve notícia nenhuma de forma genérica que tenha trazido isto para baixo, simplesmente está-se a movimentar. Aliás, podemos ver até isso pelas chinesas, que hoje oficialmente Xangai saiu do confinamento e elas começaram no pre-market positivas e depois acompanharam o resto. Olhando para as obrigações, estão a subir e o petróleo também está estável. Está a subir, está estável, mas apesar de ter rompido e estar aqui com suporte, cuidado. Cuidado, porque isto é mais manipulado que isto, não há. Depois temos a Bitcoin, que fez isto foi o quê? Foi na segunda-feira, né? Que foi o feriado. Um movimento muito bom, e agora está a fazer o retracement. Porquê? Chegou à resistência, vem fazer o retracement. Eu mudei esta linha tem a base é na 1 hora, aqui assim nesta confusão que temos aqui, né? E realmente ela depois funcionou. Vamos mantê-la,
vamos continuar à espreita que o movimento termina, ou seja, fazer o retracement, ganhar aqui suporte, voltar lá para cima. Vamos então agora rapidamente também, o setor financeiro está a vir para baixo, moving average, provavelmente vem aqui esta moving average testar, a energia está a fazer uma inside bar e as tecnológicas estão a reagir à moving averages também. Olhando para a Green Volt, segunda-feira cai, vem para a zona de suporte, para já está acima da zona de suporte. O importante agora é ver a reação à moving average, porque sem essa indicação nós não sabemos aquilo que os algoritmos querem fazer. Aquilo que nós sabemos é, hoje não houve volume. Comparado com os dias anteriores, hoje não houve volume. Comparado com a média do volume, sim. Tem havido volume, mas é aquilo que eu vos digo. Enquanto não viermos aqui a uma zona de suporte, tínhamos aqui uma zona de breakout que vinha daqui, estamos nesse suporte. Se viermos à moving average, ver a reação, porque fecha uma gap, e depois esperar pelo resto do movimento e perceber se ela vai inverter ou não. EDP renováveis é a mesma história, não é? Vocês olham para a curva, é praticamente a mesma história, só não tem tanta confusão aqui, mas também está na zona de suporte, ou seja, em termos de arriscar para entrar, está no ponto, porque 22,34 é onde poderá vir, e depois fazer aí bounce. Tão simples quanto isso. Caso não faça bounce, suporte está nos 22, caso faça bounce, a resistência está nos 23,38. EDP, mesma situação. Suporte aqui em baixo, na moving average a 50, furou a 13, mas no dia a seguir se reconquistar, tendo um grande problema. Não tem, honestamente. Vocês olham aqui para estas zonas, né? Mesmo quando fecha, desde que tente reconquistar, não tem problema nenhum. Agora, se continuar a ter pressão de venda, olhar aqui para os 4,52 e depois para os 4,44. Caso consiga voltar cá para cima, temos aqui a zona de resistência, né? No entanto, há 5 dias mais ou menos que ela está bearish. Galp está a fazer o teste, né? Veio aqui acima e depois veio fazer o teste. Vamos ver se aguenta. Para já, fez tudo direitinho. Se vocês forem olhar a 1 hora, ela fez tudo direitinho. Não teve assim nada de alarmante. Claro, perder a moving average é sempre alarmante, mas aqui ela fez um gap up e honestamente houve creio que foi esta queda aqui assim, às 14, ou lá o que é que foi, que coincidiu com essa notícia da OPEP dizer que estava a pensar já em precaver-se da exclusão da produção, não é como membro da OPEP, da Rússia, e atirou isto tudo para baixo. E depois acabou por estabilizar no suporte e voltar lá para cima. Estar atento então a esta zona, porque temos gaps, temos aqui zonas de suporte bem definidas. A de resistência neste momento é aqui em cima nos 12,66. O suporte, como vocês podem ver, é nos 12,14. Olhando para a nós, é mais uma inside bar, nem sei se o máximo se é o mesmo, já agora 4 é exatamente o mesmo máximo, e o mínimo também, não é? Vocês podem olhar por aqui, o high, low é o máximo e o mínimo, máximo 4 euros, máximo 4 euros, mínimo 9,48 nas duas, ou seja, é uma inside bar atrás de uma inside bar. Qual é o significado disto? Lateralização. Significa que está bearish? Não. Significa que está bullish? Não. Significa que está a fazer uma pausa. E essas pausas agora vêm normalmente atreladas a movimentos. E é este movimento que nós agora estamos à espera. Se perder os 9,48, vem em direção aos 9. Peço desculpa. Se perder os 4, vem em direção aos 3,90. Se conseguir romper esta zona dos 4, não é? Para cima, estou aqui a fazer alguma confusão, peço desculpa. 3,94,8, ou seja, os 3,94, se perder, 10. E acima dos 4 sobe. Sobe para onde? Acima dos 4 sobe aqui para esta zona, que é a resistência, ou seja, 1% de amplitude de subida até à resistência mais forte, que vai estar aqui depois, é psicológica, nos 4,07.
perde então os 3,95, 3,94. Perde a moving average, vem aqui para os 3,90. CTTs, é a mesma história. Honestamente, é a mesma coisa. Agora, nós não queremos que ela faça retracements muito fortes. Porquê? Porque aqui já tivemos um retracement quase 100%, quase. E este retracement, neste momento, está nos 50%. Se vier ao Golden Pocket, temos claramente aqui um 2. Se começar a furar chapéu. O ideal é não fazer retracements tão aprofundados e continuar a subida. Para já, vamos estar atentos. Está numa zona de grande oscilação. Continua a fazer mínimos mais elevados, máximos mais elevados também. Mas agora temos que aguardar para ver qual vai ser o movimento que ela vai fazer. Rompendo aqui os 3,84, mais ou menos, e olhando aqui ao tal zona de break deste ponto, que nem é assim tão importante quanto isso. Eu acho que o mais importante é esperar que ela fure os 3,85. Se começarem a ver isso, algum ânimo, ela vem cá para cima, perdendo aqui principalmente os 3,60. Os 3,43 é o próximo target. BCP, quer dizer, ontem não foi diferente de hoje. A grande diferença é só uma. É que ontem não fizemos o novo máximo e hoje fizemos. O movimento continua a ser idêntico. Ou seja, estamos a fazer uma pausa. Cuidado que isto pode ser distribuição. Distribuição significa o quê? Venderem para depois fazerem-na cair. Não parece que façam acumulação nos topos, não é? Mas é o BCP. E o BCP é daquele tipo de ação que ela hoje teve o registro de dividendo, é um 40º para aquilo que ela vale. Simplesmente deram para dizer que sim, não é? Mas ela hoje chegou a estar a subir que 3 ou 4%, algo assim, 4%. E isto é o BCP. Quem aceitar que o BCP é assim, sabe que temos aqui uma forte resistência e isto vai demorar tempo a ultrapassar. Caso haja excelentes notícias, atividade económica, etc., ela rompe e vai. Até lá não há impulso nenhum para fazer subir. Já apresentou resultados, já esteve upgrades, já teve downgrades, mas que apontavam para os 0,20. Ela está basicamente a chegar aos 0,20, portanto, agora começa a ficar complicado. No entanto, olhar para esta zona, caso ela faça retracement, e depois acompanhar. Jerónimo Martins, está um double top? Mais ou menos. Em todo caso, era uma resistência mais psicológica que outra coisa, mas tal qual como todas as outras, né? Estamos à espera de fazer o retracement deste movimento e ver onde é que para. Para já está a fazer o retracement nos 50%. Pode vir ao Golden Pocket, pode vir aos 78% e inverter. Tem uma gap abaixo, não é isso que está em causa, mas já vos disse, né, a gap está aqui. Não é importante para o caso. Para o caso é ver onde é que fica o mínimo, e se é um higher low, e depois tentar perceber se o máximo que fizemos a seguir, se ultrapassa esta zona ou não. Se ultrapassar, está bullish, vai lá para cima. Se não conseguir ultrapassar e furar o mínimo que fizer, vamos supor o 2, as coisas ficam bearish. Para já, está neutra, não, quer dizer, de facto são 2 dias de queda, mas honestamente, se vier aqui à zona de suporte e depois voltar lá para cima, é expectável, está num range, né? Tal como tinha feito aqui, agora está a fazer um range um bocadinho mais abaixo, mas para já está aqui parada. A Sonai está noutro ponto, mas algo que eu também queria chamar a atenção é isto: o volume ontem foi brutal. Eu ontem não fiz vídeo, mas o volume foi brutal em várias, não é? Vamos olhar aqui a Green Volt, o volume foi bom, mas nada especial, o volume foi muito acima da média, mais ou menos na Galp também mais ou menos, nós nada, CTTs nada, BCP nada e Jerónimo Martins teve muito, ou seja, para já temos aqui duas com muito volume. A Sonai fez um novo máximo, provavelmente isto não resultou, ou seja, tínhamos, e por isso é que eu digo, temos que acompanhar, porque tínhamos aqui um triplo
top, não é? Ou seja, tínhamos 3 velas que demonstravam uma clara resistência que não conseguiu ultrapassar. Ela abriu na resistência, picou só um bocadinho para baixo e depois foi sempre aí para cima. E aquilo que eu pensava é que ela vinha aqui abaixo, não é? Era o mais certo. Não há certezas. Para já, fez uma doji, indecisão, estar atentos a este mínimo dos 1,10 e a este máximo dos 1,11. Se fechar uma vela aqui em cima, fantástico, continuamos a subir. Se fechar abaixo, vai haver pressão de venda. Altri. Começa a picar aqui a gap, está no golden pocket deste movimento de retracement, não é? Aqui já tinha ido, veio cá abaixo, provavelmente é para continuar. Fez um spinning top, um martelo invertido, de forma isolada significa o quê? Significa que houve pressão de venda, os compradores entraram, mas os vendedores sobressaíram, mas isto depois também tem muito a ver com aquela história de se os compradores entram nas primeiras 2 horas, depois os vendedores facilmente puxam isto para baixo, e por isso é que eu gosto de ver assim, pelo menos a 1 hora, e tentar perceber onde é que está o volume, e para já aquilo que nós vemos é que ela andou a subir, aqui foi ao final do dia, que foi na abertura, em que subiu, estabilizou com baixo volume e depois começou aqui a cair, ou seja, volumes equivalentes, mas está na moving average. Vamos acompanhar, vamos ver como é que ela reage no limite, vem aqui às 5,97 e veremos qual é a reação, porque ela costuma reagir na moving average e na Bollinger Band. De resto, para já não está a dar indicações de queda, ou pelo menos de que vai afundar, não é? Retracements é natural, por isso fiquem a contar. E a Navigator é a mesma coisa, está a lateralizar, está à espera da moving average para decidir o que vai fazer. Mota em Gil deu dividendo ontem, ok, e hoje caiu. Subida muito forte, não é? Praticamente a tocar aqui no Golden Pocket. Vamos apagar só esta parte. Não, nem preciso de apagar, porque basta fazer agora isto aqui assim. Vamos ficar atentos. Pode vir aqui à zona de suporte dos 1,32, 1,33 e dos 50%, como pode vir aqui ao Golden Pocket e depois inverter. Para já não é bom ter furado a Moving Average a 13, mas tal como aconteceu aqui, né? Só está à espera de algo para reagir. De resto, nada a dizer. A REN é a mesma coisa, está no suporte e Corticeira Amorim, que teve 2 movimentos bons, fez aqui 2 martelos a pedir para ela continuar e hoje não quis continuar porque o mercado não ajuda. Vamos rapidamente olhar para as americanas, mas muito rapidamente, porque para já não muda nada daquilo que eu tenho falado. A VIX está alta, é um facto, está a parar nas moving average. Olhamos para Facebook, está a lutar, ainda não sequer deu indicação de inversão desta tendência. A AMD é aquela que está com bom aspecto. Porquê? Porque neste momento só veio aqui fazer teste ao suporte. Se fechar nesta zona, se fechar aqui assim nesta zona, é sinal que isto está defendido e amanhã podemos ter um bom movimento. Mas são muitos se's, não é? A Nvidia praticamente a mesma coisa, apesar de ter aqui assim um gap a preencher. Sophie, eu já devia ter saltado fora, né? Com o reforço que eu fiz. Agora vou ficar à espera pelo dia da manhã. Eu vi isto agora. Porquê? Porque perdeu este mínimo aqui e era neste ponto que eu devia ter saído. Enfim. É aquela história que eu digo, todos nós podemos meter targets, não é? E dizer assim, olha, o ideal é se fechar ou se picar o mínimo da vela do dia anterior, pelo menos aí eu tenho que sair. Mas se não metermos isso de forma automática, nós distraímos-nos e elas simplesmente furam. Como tem havido e está a ser um dia extremamente negativo, só para vocês terem uma ideia, não sei se por acaso a Sophie é das que vai demonstrar melhor, mas a pressão de venda é tão grande, o volume não é nada especial, né? Vocês olham, o volume não é nada especial, mas a pressão de venda é tão grande que, honestamente, amanhã isto pode virar. Claro, pode virar para fazer o quê? Um lower high e depois voltar cá para baixo. Para já, limpou aqui a gap
Mas de uma forma genérica é isto. Esta que andava a subir tão bem está a fazer o mesmo movimento, de uma forma geral. Como é óbvio, tivesse saído aqui, saía hoje, saía feliz. Porquê? Porque comprava agora quase 10% mais barato. Como não saía, toma lá 15% negativo. Upstart também é uma história. Vocês veem pelo movimento dos últimos 5 dias, né? 5 velas, por exemplo, é tudo igual. Tudo. 5 velas. Vocês veem. Tudo igual. Palantir é a mesma coisa, chegou a estar positiva e lá vem ela para a Moving Average. Lucid chegou a estar positiva, lá vem ela para a Moving Average. E a Tesla, idem aspas, não conseguiu furar aqui os 780, salvo erro. Tem aqui uma hora para vocês darem uma vista de olhos. 778, não conseguiu furar. Isto foi na sexta, salvo erro. Sexta-feira não conseguiu furar e depois hoje na abertura nem sequer se aproximou. Portanto, temos o máximo mais baixo e os mínimos a começaram a aparecer e a confirmar-se. Para já, a partida vem aqui para esta zona, para os 700, onde tem compradores com toda a certeza e o RSI já não está overbought, que é importante. Importante para quem está, principalmente, à procura de entradas. De resto é a mesma história. Ontem a Amazon, os acionistas, sei lá se foram os acionistas ou não, o Conselho de Administração já tinha aprovado, por isso deve ter sido os acionistas, mas saiu uma notícia que tinham aprovado então o stock split, que supostamente acontece dia 3 ou dia 6 de junho. Subiu 4% quando o resto do mercado estava a cair. Hoje estava com força outra vez e está a fazer o mesmo que o resto do mercado, apesar de estar positiva. A Google, não se esqueçam, está na mesma situação, só não houve foi essa notícia que tinha sido aprovado o stock split. Tem uma gap aqui. Vamos ver como é que ela reage nos próximos 2 dias. Porquê? Porque nós olhamos para uma Apple. A Apple chegou a estar positiva. Facto está negativa, mas não está bearish. Microsoft chegou a estar positiva. Está ali para baixo, mas não está bearish. E é isto que eu digo. Vocês olham para ações tão importantes como as chinesas, visto que se Xangai oficialmente desconfinou. O governo disse que ok, já não há aquelas restrições absurdas, pronto, para a realidade que nós temos hoje em dia é absurdo, mas as notícias eram bullish, gap ups, volta para baixo, aliás, NIO, né? Às vezes olham para as restantes, babas e avins, está tudo a cair, tudo. Não é por ser o setor disto ou daquilo, está tudo a cair. Estão a acompanhar aquilo que o mercado está a fazer. Honestamente, se vocês olharem para a maior parte das cotadas, elas estão todas negativas. PayPal está a cair consideravelmente, mas no final o consideravelmente está-nos a trazer para a zona de suporte. Tão simples quanto isso. Claro, nós não sabemos se o fundo está aqui, se isto começar a picar, principalmente no PayPal, perder os $76, é tirar rapidamente o dinheiro, porque isto tem mais quedas à espera. E o mesmo acontece aqui com as renováveis, né? Veio ao suporte. É só isso que isto quer dizer, mais nada. Amanhã nós vamos ficar com outra ideia. E depois, não se esqueçam, é só para terminar o vídeo, um alerta a quem é investidor e aos crentes. Eu, se estivesse dentro desta cotada, aquilo que eu dizia era assim, 192. Picou, eu acredito. Ela picou, mas não teve seguimento. Hoje era a oportunidade para sair. Porquê? Porque chegou aos 191,5, começou a puxar para baixo, perdeu aqui o mínimo e tenho que sair. Claro, tem aqui um suporte, então não saio. Reagiu bem ao suporte, deu-me mais convicção. Quando ela perder esta zona, eu sou tão crente que vou dizer, vai fazer bounce agora aqui. São $10 de diferença. $10 pode não parecer muito, na realidade não é. São 3,88, né? Mas se juntarem estes 3,88 ao tal ponto que deveriam ter saído,
Já vem com 5,47. Ou seja, as coisas vão se acumulando. No entanto, alguém é capaz de dizer que está bearish? Não. Alguém é capaz de dizer que está bullish? Não. Porquê? Porque está a parar nas resistências, mas está a fazer sequências de subida. Portanto, é isto. O mercado não está a ajudar em termos de volatilidade, né? Porque lateralizamos e depois sobe-se 3, 4%. Olha para a Occidental. Vamos ter aqui uma hora. A Occidental, a uma hora, está totalmente bearish. Totalmente bearish. Porquê? E hoje chegou a estar positivo. Isto foi o fecho de ontem, que fechou, eu acerto aqui assim por baixo, e chegou a estar positiva 2,67. E agora chegou a estar negativa 1,60. O mercado não ajuda, mas quem acompanha sabe, ok, zona de suporte é aqui. Esta é a zona de suporte. Se for para bicar abaixo, é aqui que nós temos que começar a ver reações. Se eu quiser gerir isto como deve ser, tenho que sair quando perde este mínimo. E volto a entrar quando chega aqui. São 5% de diferença, é isso que eu posso aproveitar. Como é óbvio, nem todos têm tempo ou paciência para isso, pelo que eu entendo, eu não julgo, eu acabei de fazer o mesmo numa, né? Só porque me distraí, porque eu hoje olhei, vi que elas estavam negativas, olhei para a Farm e vi ela tão negativa que eu disse assim, eu devia tirar dinheiro da Sophie porque ela pode cair muito. Mas olhei para os índices assim, mas o índice está-se a segurar tão bem que isto pode não ser nada, porque elas são muito voláteis de início. E o índice em si está-se a segurar bem, porquê? Porque só veio aqui assim esta zona, é a zona de suporte, são os 4.090, né? Vocês veem, é a zona de suporte aqui assim. Tão simples quanto isso, teve suporte nesta vela, teve resistência nesta, e ela simplesmente veio aqui. Tão simples quanto isso. Se fechasse assim, é um bom sinal que pode ser uma vela de inversão, de inverter lá para cima. Se não fechar assim, né? Se fechar com pressão de venda para aqui, para esta zona, nós começamos a ficar preocupados. Mas até lá, não. Para já, o mercado está a fazer um movimento expectável. Bons negócios a todos e até amanhã.